Se você não quer reprovar na sua entrevista técnica, você precisa saber o que é stack. O stack, ou pilha, é uma das estruturas de dados mais usadas e fáceis de entender. Mas muitos programadores web, como eu e você, acabamos por ignorar essas estruturas. Como o nome diz, ele funciona como uma pilha de objetos que só podem ser retirados ou colocados pelo topo dela. Então ele precisa ter uma lista de elementos, uma função de colocar esses elementos no fim da lista e uma de tirar na mesma posição, o push e o pop. Felizmente a gente já tem tudo isso em JavaScript com uma array simples. Existem muitas aplicações dessa estrutura, como o call stack, onde a gente chama uma função dentro da outra e a gente precisa saber qual a sequência que ela foi chamada para que ela possa ser executada corretamente. Os algoritmos de backtracking, quando a gente tem vários estados diferentes que precisam ser resolvidos. O histórico de undo e redo para refazer ou excluir alguma coisa que você já fez. E outros históricos, por exemplo, do navegador, que a gente usa esse stack para manter a sequência, além de muitas outras soluções para problemas do mundo real. Uma das aplicações mais comuns do stack é a de verificar se os parênteses são válidos, como o exercício 20 aqui do LeetCode, que ele dá uma string de parênteses, chaves e colcheias e quer verificar se eles estão sendo fechados e abertos corretamente. Para que a string seja válida, a gente sempre precisa que cada tipo de parênteses, chave e colcheia seja fechado pelo mesmo tipo e na ordem certa, e tem que sempre ser fechado. Isso a gente pode fazer com o stack, onde a gente puxa para o stack quando a gente vê um parênteses, colcheia ou chaves que abre e fecha sempre que a gente vê algum desses fechando. E aí a gente também verifica se ele foi do mesmo tipo que o último aberto. Como por exemplo no exemplo 2 aqui, onde a gente começa com um parênteses aberto, então a gente coloca para o stack e ele é fechado. Então a gente dá um pop e remove ele. Depois tem uma chaves aberta, a gente coloca ela no stack e um fechado, a gente tira do stack. Mesma coisa com a colcheia e ao finalizar a gente vê que está vazio o stack, que não tem nenhum parênteses que ficou aberto. Então a gente pode ver que está correto esse exercício. Agora, no exemplo 3, a gente começa com um parênteses aberto, só que ele não é fechado por um parênteses, ele é fechado por uma chave. Então isso está incorreto. Então agora a gente vai começar a programar essa solução. Primeiro a gente vai começar fazendo um stack, que é uma array vazia basicamente em JavaScript, e vai fazer um loop para cada caractere dentro da string. No final aqui a gente vai retornar se o stack está vazio, ou seja, se o stack é igual a falso. Como foi garantido que só existem parênteses, chave e colcheias, só tem duas opções, ou é abrindo ou é fechando. Então a gente fez esse if else aqui, e se tiver alguma coisa abrindo, a gente vai puxar para o stack, como foi dito, e se ele for um caractere fechando, a gente tem que dar um pop e verificar se o último caractere que foi aberto é diferente do que foi removido. Então a gente vai assinar esse pop para uma variável open, que foi o último caractere aberto, e vai verificar se há correspondência entre o caractere que foi aberto e o caractere que foi fechado. Então eu acabei de encapsular todas as alternativas possíveis aqui, que acontece para cada variação do open, e é basicamente quando o open é diferente do C. Então isso a gente vai retornar falso. E agora a gente vai testar esse código para ver se está funcionando. Como vocês podem ver, funcionou, inclusive para a ordem dos parênteses, porque como eu falei, o stack é uma opção muito viável para esse tipo de caso, quando a gente tem elementos dentro de elementos. Antes da gente mandar aqui, uma última correção que eu vou fazer é para verificar se não existe nenhum parênteses, chave ou colcheia aberta antes da gente fechar. Para isso a gente vai verificar se o open é igual a undefined, e com isso a gente pode só dar um submit no nosso código e prontinho. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve aí pra gente criar uma comunidade de programadores web mais informados e mais atualizados. Tamo junto!